Uma nova CPI sobre o crime organizado promete, olha, sacudir Brasília. Mas a grande questão é, será que a gente vai ter uma investigação séria, daquelas que podem mudar o jogo da segurança no Brasil, ou estamos prestes a assistir a mais um grande espetáculo político? Vamos tentar entender isso juntos. Toda grande investigação, toda grande história começa com uma faísca, né? E para essa CPI, a faísca foi uma tragédia que deixou o Brasil inteiro em estado de choque. 132, guarda bem esse número, foram 132 mortes, reportadas pela Defensoria Pública do Rio durante uma única operação policial, um número que, claro, ecoou forte lá nos corredores do poder em Brasília. Olha, com o país inteiro chocado com essa situação, a pressão em cima do Senado ficou simplesmente insustentável. A resposta tinha que ser rápida, tinha que ser forte, e ela veio, na forma da autorização para essa CPI do crime organizado. Tá, mas vamos lá. Na prática, o que essa CPI vai fazer? Qual é o plano de jogo? Quais são as regras dessa investigação? Então, uma CPI como essa que a gente está vendo ser instalada no Senado é uma das ferramentas de investigação mais poderosas que o Legislativo tem. Ela tem poder para convocar testemunhas, quebrar sigilos bancários, fiscais, acessar documentos que normalmente são restritos. Funciona quase como uma investigação policial, só que conduzida pelos próprios parlamentares. E o plano de ataque proposto pelo senador Alessandro Vieira, olha, é bem ambicioso. Ele se divide em 5 frentes principais. A ideia é, primeiro, dissecar a estrutura das facções e milícias e, o ponto crucial, seguir o rastro do dinheiro. O objetivo é mapear como o crime se infiltra no Estado e empresas, e talvez o ponto mais sensível de todos, entender por que as forças de segurança muitas vezes não conseguem trabalhar juntas. Tudo isso para lá no final propor leis mais inteligentes e eficazes. Mas é aqui que a história ganha um toque fascinante, quase um déjà vu. Porque essa não é a primeira vez que o Congresso tenta fazer um mapa do crime organizado no Brasil. E olhar para o passado pode dar umas pistas bem importantes sobre o futuro dessa nova investigação. Vamos voltar no tempo, 25 anos atrás. O país inteiro parou para acompanhar a CPI do narcotráfico. Uma investigação que, na época, também prometia respostas e soluções definitivas. Só que o crime de hoje, nossa, é um bicho completamente diferente. Se antes do foco era basicamente o narcotráfico, hoje a gente está falando de verdadeiras corporações do crime, com braços no garimpo ilegal, no transporte, na internet. E o resultado daquela primeira CPI? Ficou alerta. Um relatório gigante, de 1.200 páginas, mais de 800 indiciados, mas no fim das contas, pouquíssimas condenações de verdade. Será que a história vai se repetir? Essa fala do senador Magno Malta, que participou daquela CPI de 2000, é muito forte. Ele defende que o problema não foi a investigação em si que fez um diagnóstico preciso. O problema, segundo ele, foi a falta de ação do Estado depois, para implementar as soluções que foram apontadas. Foi uma falha de execução, não de diagnóstico. Entender essas diferentes perspectivas, sabe, a histórica e a atual, é fundamental. E aqui no Open News BR, o nosso compromisso é justamente esse: ajudar a conectar os pontos, a entender o cenário completo. Então, aproveita e já se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. Porque, para além dos objetivos que estão lá bonitinhos no papel, existe sempre outra camada em Brasília, que é o complexo jogo político que acontece por trás das cortinas. É preciso ter uma coisa muito clara: uma CPI nunca, jamais é puramente técnica. Por natureza, ela é uma arena de alta voltagem, um verdadeiro campo de batalha entre governo e oposição. E essa, claro, não vai ser diferente. E o tabuleiro, olha, já está montado com peças de peso. De um lado, na oposição, nomes como Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro. Do outro, defendendo as posições do governo, o líder Jacques Wagner e Rogério Carvalho. E ali no meio, tentando manter um perfil mais técnico, o autor da CPI, Alessandro Vieira. E as estratégias são claras como água. A oposição vê na CPI um palanque perfeito para 2026, querendo usar a segurança, que é um tema historicamente difícil para a esquerda, para desgastar o governo. Já o governo corre contra o tempo para tentar controlar os postos-chave, tipo a presidência da comissão, para gerenciar os ciscos, blindar aliados e ditar o ritmo da investigação. O autor da CPI, o senador Alessandro Vieira, defende publicamente um caminho técnico. Ele diz que a questão é uma urgência nacional e não uma pauta eleitoreira, e ele pede uma abordagem baseada em dados, em união
Mas, em contraste direto com essa visão, olha só o que dizem fontes do próprio Palácio do Planalto. A avaliação interna é que a segurança pública é um campo onde a oposição leva vantagem na batalha de narrativa. Isso mostra como, por trás dos discursos oficiais, a preocupação política é, sim, enorme. Diante de tudo isso, o que a gente pode esperar? E especialistas estão apontando para dois futuros possíveis. E olha, são futuros completamente diferentes para essa CPI. E os cenários que se desenham são opostos. De um lado, a visão mais otimista, do cientista político João Henrique Martins. Se a política ficar em segundo plano, a CPI pode ser um empurrão que faltava para uma reforma de verdade. Do outro lado, o ceticismo do jurista Fabrício Rebelo, que aposta em pura pirotecnia midiática. Ou seja, muito barulho para a imprensa, mas com resultados práticos quase nulos. Acompanhar qual desses dois caminhos vai ser o escolhido vai ser fundamental nos próximos meses. E para não perder nenhum detalhe, nenhum desdobramento dessa CPI e de outras análises como essa, a melhor forma é se inscrevendo aqui no canal Opa News BR. Fica o convite. Acompanhe qual desses dois caminhos vai ser o escolhido vai ser fundamental nos próximos meses. E para não perder nenhum detalhe, nenhum desdobramento dessa CPI e de outras análises como essa, a melhor forma é se inscrevendo aqui no canal Opa News BR. Fica o convite. E no fim, a gente fica com a pergunta que vai definir os próximos meses em Brasília. Com a segurança de todo um país em jogo, a CPI do crime organizado vai ser o ponto de partida para uma solução real ou vai ser só mais um capítulo da polarização brasileira transformado em palco político? A resposta, por enquanto, está em aberto.